Olá, boa tarde e bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Diário Público. Hoje o nosso convidado é o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Muito obrigada por estar aqui connosco, Sr. Ministro. Eu é que agradeço. Esta semana começou com um diferendo diplomático com o embaixador dos Estados Unidos, que em entrevista ao Expresso disse que Portugal teria de escolher entre os aliados e os chineses. Já disse, o Sr. Ministro reagiu de imediato, entretanto já disse que o diferendo está solucionado. Como é que as autoridades americanas se redimiram desta interferência? Não houve necessidade de nenhuma redenção, as circunstâncias estão ultrapassadas, nós trabalhamos bem e continuaremos a trabalhar bem. Portanto, a relação não foi afetada. Não creio. O Sr. Ministro, na resposta ao que o embaixador disse, disse que em Portugal decidem os portugueses, mas reconheceu que quando estão presentes questões de segurança nacional e de defesa coletiva, os critérios de avaliação dos investimentos não podem ser só económicos. Ou seja, há setores em que não pode ser só a economia a decidir. É o que se passa com o 5G? Sim. E como é que essa decisão pode ser feita em relação ao 5G? Que Da forma critérios é que... da forma como nós tomamos as decisões, em concertação com os nossos parceiros europeus, quando isso é relevante, e aqui é relevantíssimo. E, portanto, há mais de um ano que trabalhamos todos na União Europeia para determinar os critérios adicionais de segurança que devem estar presentes quando os Estados decidirem concessionar ou leiloar, consoante os casos, as licenças 5G. E já chegamos a uma caixa de ferramentas, como dizemos, que agora cada país aplicará, muitas vezes implicando a mudança da respectiva lei das comunicações. Aliás, uma diretiva europeia que é preciso transpor e, em muitos casos, incluindo o português, é preciso introduzir alterações à legislação, à lei das comunicações. Isso é claro, a posição portuguesa, aliás, é claríssima. Em primeiro lugar, as nossas escolhas fundamentais estão feitas e estão feitas há muito tempo. Estão feitas desde 1974, quando nós fizemos a transição democrática, quando, no âmbito da transição democrática, decidimos continuar na NATO, a organização de que somos membros fundadores, e depois, em 1986, quando aderimos à União Europeia. Essas escolhas estão feitas e são escolhas que todos os governos têm respeitado em Portugal e têm aprofundado em Portugal. E, portanto, o nosso sistema de alianças, toda a gente o conhece. É o do Atlântico Norte. É a União Europeia e é a NATO. A nossa integração é na União Europeia. Somos membros da União Europeia. Temos relações bilaterais muito estreitas com diferentes países do mundo, desde logo com os Estados Unidos, com os quais temos um acordo de segurança e defesa. Temos depois uma relação privilegiada com os países de língua portuguesa. Temos uma interlocução muito fácil com a África, a América Latina e parte da Ásia. E temos relações históricas com países como o Japão, como a Índia, mas também com a China, caracterizando-nos finalmente por termos relações diplomáticas com praticamente todos os países do mundo e relações económicas que procuramos diversificar. Agora, nós não confundimos relações económicas, relações diplomáticas, com a nossa integração nos sistemas de aliança. Aliados nossos são os nossos parceiros da União Europeia, os nossos parceiros da NATO, grande parte deles são os mesmos, e também temos uma relação de proximidade, toda a gente compreende, com os países de língua portuguesa. Deixe-me só perceber ainda sobre o 5G, que fiquei com a dúvida. Está a dizer que as decisões que os vários países da União Europeia vão tomar vão ser concertadas, ou seja, ou todos vão proibir a Huawei, por exemplo, de entrar no 5G, ou todos vão admitir? É isso? Não vai haver... Estou a dizer que estão a ser concertadas, isso não quer dizer que todos acabem por tomar exatamente as mesmas decisões, mas estamos a fazer esse esforço de concertação. E, portanto, também para ser claro sobre isso, na parte que me diz respeito, que é a parte europeia, naturalmente, eu não sou o Ministro das Infraestruturas,
não tem a responsabilidade pelas comunicações, mas na parte europeia o que nós estamos a procurar fazer é proteger as nossas infraestruturas críticas e, portanto, a parte da rede de comunicações que tiver a ver direto ou indiretamente com essas infraestruturas críticas deve ter, para além de todos os critérios económicos, também critérios de segurança. E qual é a avaliação que Portugal faz nesta altura? É um perigo? O que é um perigo? A possibilidade da Huawei entrar no 5G e com isso ser facilmente pirateada ou o governo chinês ter acesso a informações na União Europeia não telecomunicações. fazemos análises prévias em função da nacionalidade das empresas ou do nome das empresas. E, portanto, os critérios de segurança a que chegarmos, que já chegamos e a que iremos chegar, vão aplicar-se a todas as empresas. Ou seja, no fundo vai haver uma proteção definida para setores estratégicos de comunicações que aos quais as empresas podem não chegar. Quando nós avançarmos para as definições de natureza legal e regulamentar, os ministérios competentes, e no caso português não é apenas o governo, é também o regulador, explicarão. Então depende que o governo português, como disse, não tomará uma decisão em função da nacionalidade da empresa. Os critérios que nós usamos na Europa são critérios que não fazem a distinção apenas porque a empresa é do país X, do país Y, do país Z. Os critérios que nós usamos é saber se há concorrência legal, se as empresas que estão a concorrer com empresas, por exemplo, portuguesas, obedecem aos mesmos padrões europeus, não beneficiam de ajudas estatais indevidas, etc. E também saber se as empresas que se participam no que há de ser o leilão e os seus fornecedores cumprem padrões de segurança. Então como é que vê decisões como no Reino Unido, Canadá, países que já disseram que põem em causa a segurança nacional, que aquela empresa põe em causa a segurança nacional e que já disseram que não com o respeito vão devido às decisões soberanas desses países, com o mesmo respeito que tenham pelos países europeus que já têm decidido de forma ligeiramente diferente. Quando diz que há um critério, não é só um critério económico, mas também de segurança e defesa coletiva. Algumas decisões, o mesmo se aplica à expansão do terminal de Sines, em que há interessados norte-americanos e chineses? Não, porque no caso de Sines o concurso está em curso. Mais uma vez, eu não sou membro do governo competente para dar explicações aprofundadas sobre isso, mas até próximo mês de abril está a decorrer um concurso para uma concessão da construção e a exploração por 50 anos, se não me falha a memória, de um novo terminal, o terminal Vasco da Gama, para transporte de mercadorias em Sines, que permitirá alargar imenso a capacidade de Sines. Neste momento, Sines tem um terminal, o Terminal 21, que é gerido por uma empresa de Singapura, e nós queremos construir um novo terminal. Mas, mais uma vez, sejamos claros, o Porto de Sines é um equipamento público e não está em causa a sua venda, a sua privatização ou o que seja. Está em causa um contrato de construção e exploração, um contrato de concessão. Um contrato de concessão cujos termos já foram aprovados pelo governo, aliás, pelo anterior governo, são públicos e, neste momento, as empresas concorrentes estarão a estudar o caderno de encargos, os termos da concessão, para apresentar candidaturas que podem fazer até março. E nós o que temos feito é convidar as empresas que vejam aqui uma oportunidade e que saibam que respeitam os termos do contrato, portanto, os termos do concurso, que já foram tornados públicos, a apresentarem as suas candidaturas. Os Estados Unidos ainda não formalizaram candidatura, embora já tivessem falado nisso. Gostava que o fizessem e seria, aliás, a obrigação dos Estados Unidos o fazer para não se queixarem que só os chineses é que investem em Não, Portugal. obrigação não. Nós acreditamos na economia de mercado, a economia social de mercado, a europeia, e, portanto, não... Mas para os Estados Unidos não é uma questão de mercado, é uma questão geopolítica. Não entendemos que haja aqui obrigações de empresas. Agora, mais uma vez, não sou eu a pessoa capaz de dizer neste momento em que ponto está o concurso. O que digo é que, por exemplo, ainda hoje, portanto ontem,
Recebi o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão e quando falamos das relações económicas disse, meu caro amigo, quero também que faça divulgação no seu país desta grande oportunidade de investimento que existe em Portugal. Porque nós temos forte investimento japonês em Portugal, no setor automóvel, agroalimentar, da energia, que tem sido muito positivo e, portanto, quanto mais concorrentes houver, melhor. E depois a escolha vai ser através de uma comissão técnica. A escolha não é política, a escolha é técnica. A verdade é que no momento agudo de necessidade em Portugal foram sobretudo os investimentos chineses que ajudaram o país, enquanto que investimentos de aliados como os americanos como que recuaram e também parecia diminuir muito o interesse estratégico americano em Portugal com a questão da base das lajes. Atualmente, as autoridades americanas já fizeram chegar ao governo a intenção de aumentar a presença nas lajes ou de transformar numa base de marines? Nós temos uma relação muito próxima com os Estados Unidos. As relações diplomáticas obedecem a convenções muito importantes e uma delas é não divulgar o conteúdo dos contactos antes que eles possam ser divulgados. Mas que eu conheça, não há nenhuma proposta que tenha sido apresentada em Portugal para uma base de marinas nos Açores. Então faço-lhe a pergunta de outra maneira. As autoridades norte-americanas manifestaram algum interesse de reforçar a presença na base das lajes? Desde que eu assumi funções, em novembro de 2015, tenho procurado trabalhar com os norte-americanos no sentido, primeiro, de não haver nenhuma nova redução da presença americana em Portugal, incluindo da presença militar. E dois, haver reforço, se possível. Temos trabalhado ao longo destes anos. E tem sinais desse reforço? Temos trabalhado ao longo destes anos. Esta semana, voltando... Redução não houve. Portanto, o meu primeiro objetivo está cumprido. Falta cumprir o segundo, é? Vamos ver. Pode ter aproveitado agora esta fase dos americanos para os convidar também. Eu peço imensa desculpa, compreendo toda a vossa curiosidade, mas as senhoras que são duas jornalistas experimentadas sabem que nenhum ministro dos Estrangeiros fala sobre estes assuntos sem um acordo feito. Sim, quando as coisas estiverem concluídas estarão. Nem sequer posso dizer que estejam em curso. O que eu posso dizer é que a nossa relação bilateral com os Estados Unidos tem sempre crescido, independentemente da administração norte-americana. E nós examinamos sempre as condições em que possa haver mais investimento português nos Estados Unidos. Tem crescido. Basta pensar que a terceira maior operadora de energias renováveis na América do Norte é portuguesa, EDP Renováveis. Tem crescido também o investimento americano em Portugal, designadamente em setores tão importantes como a banca, como as novas tecnologias, mas também, por exemplo, como o agroalimentar. E nós temos desenvolvido sempre uma boa relação de cooperação, designadamente no que toca a nossa atitude face à África, às questões que se colocam na relação com a América Latina, e também temos trabalhado ativamente para remediar os efeitos ambientais negativos da utilização passada da base das lajes e para ver se encontramos novas funcionalidades para as infraestruturas que lá estão. E sempre, evidentemente, em colaboração estreita com o Governo Regional dos Açores. E em relação à China, ainda em abril, aqui em entrevista na Renascença, o Primeiro-Ministro dizia que uma das lições a tirar da pandemia era que devíamos reduzir as nossas dependências, nomeadamente a dependência em relação à produção chinesa. O que é que o Governo está a fazer ou tem feito para diminuir dependências económicas da China? Muito simples, desde logo na política comercial. Como as senhoras sabem, a política comercial neste momento é europeia, é uma competência da Comissão Europeia. Mas nós intervimos como Estado-membro. Já conseguimos um acordo para a proteção de indicações geográficas, portanto um acordo com a China que foi assinado, aliás, agora, foi concluído ano passado e foi assinado agora. E temos um objetivo muito ambicioso,
de concluir até ao fim do mês de dezembro, portanto ainda na presidência alemã, se não concluirmos na presidência alemã, sobrará para a presidência portuguesa, um acordo de proteção de investimento com a China. E aí a nossa posição é muito clara. Nós dizemos que queremos desenvolver o comércio com a China, queremos desenvolver as relações económicas, mas entendemos que elas têm que ser mais equilibradas, neste momento estão desequilibradas a favor da China, e que o que nós chamamos o level playing field, portanto as condições de concorrência justa, têm de ser cumpridas. E é esse trabalho que estamos a fazer com a China, no plano europeu. No plano bilateral, também. O mercado chinês abriu-se recentemente a produtos agroalimentares portugueses importantes, mas nós queremos que se abra ainda mais. Eu não tenho um número aqui comigo, mas a ordem de grandeza é esta. Por cada euro que nós exportamos para a China, importamos mais de 2. Portanto, o desequilíbrio da balança comercial é evidente e nós queremos reequilibrar. Falou da presidência portuguesa, confia que a presidência portuguesa vai começar já com o plano de resiliência aprovado e ratificado? O Fundo Europeu, confio que sim, porque é muito importante. Nós temos o acordo dos líderes em julho, foi muito difícil chegar a esse acordo, mas foi muito importante que se tivesse chegado a esse acordo. O Parlamento Europeu precisa agora de aprovar o quadro financeiro plurianual, já deu o seu parecer sobre a decisão sobre recursos próprios e neste momento nós estamos nos processos de aprovações nacionais. Nos casos são pelo Governo, noutros casos são pelo Parlamento, depende do regime de cada país, mas estamos nesse processo. Há neste momento 2 problemas. Há um problema que é o Parlamento Europeu diz que vários dos programas de gestão centralizada têm uma dotação insuficiente e quer aumentar essa dotação. E há outro problema que é vários países, aliás por razões contrárias, querem vincular a aprovação das dotações financeiras à questão do Estado de Direito. E, portanto, a presidência alemã da Hungria e da Polónia. A presidência alemã ainda há 3 dias apresentou uma proposta de compromisso que nós saudamos como uma tentativa de superar esta questão. Vamos ver se consegue, porque é muito importante. Neste caso, o tempo é uma variável essencial. Nós precisamos... Eu muitas vezes digo isto, quando foi do período mais crítico da pandemia, nós colocamos a economia quase em coma induzido. Depois criamos um conjunto de remédios muito fortes para manter a economia já não em coma induzido, mas a sobreviver. Nós vamos ter que ir diminuindo a dosagem dos remédios e para diminuir a dosagem dos remédios precisamos de tratar agora já da parte da fisioterapia, vamos dizer assim. E para isso precisamos de recursos. E o que nós fizemos, a grande revolução que nós fizemos em julho foi decidir vamos todos angariar em conjunto os recursos que nós precisamos, porque isso tornará esses recursos mais baratos, quer dizer, pagaremos menos quando se tratar de amortizar os empréstimos, se pedirmos um empréstimo em conjunto, porque as taxas de juros serão incrivelmente mais baixas do que seriam se cada um de nós fosse ao mercado financeiro por sua conta. Embora o Primeiro-Ministro esta semana tenha dito que espera não recorrer aos empréstimos enquanto não melhorar a situação. É uma coisa diferente. Nós já dissemos que vamos tentar utilizar toda a soma de subvenções a que temos direito e não recorrer aos empréstimos. Porquê? Porque os empréstimos pesariam imediatamente sobre a nossa dívida pública e a dimensão da nossa dívida pública é um dos problemas financeiros, de finanças públicas que nós temos. Agora, as subvenções e os empréstimos, portanto, os 750 mil milhões de euros que constituem o Fundo de Recuperação, são, no seu conjunto, um empréstimo que a União Europeia faz e que a União Europeia vai pagar. Nós garantimos esse empréstimo e nós também contribuiremos no pagamento desse empréstimo, através ou de novos recursos
próprios da União Europeia ou através das contribuições nacionais. A questão das vinculações Portanto, nenhum euro deste valor é gratuito, é de graça, é de borla, se me permitem o plebeísmo. Nós vamos ter todos, nós os europeus, de pagar de volta o empréstimo que agora estamos a contrair. A questão da vinculação ao cumprimento das regras do Estado de Direito pode ainda fazer perigar todo este acordo? Porque esteve quase a fazer perigar em julho, não é? Se nós não fôssemos sensatos, se nós não fôssemos realistas, se nós não tivéssemos bem consciência da dimensão da crise e da dimensão do esforço que é necessário para superar a crise, sim, isso poderia acontecer. Mas não há nenhuma razão para nós não sermos sensatos, para nós não sermos realistas, para nós não termos consciência da dimensão da crise. Mas é uma questão que continua em cima da mesa dos Conselhos Europeus. É verdade, não só dos Conselhos Europeus, como do Conselho, dos Coreperes. Neste momento, há várias semanas do Parlamento Europeu, está na agenda. E estamos a procurar encontrar uma solução e vamos ver se em outubro conseguimos essa solução, porque é muito importante que o que a Helena há pouco estava a dizer se concretize, isto é, que a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia seja marcada pelo facto singelo, mas decisivo, de os nossos instrumentos financeiros estão disponíveis para nós podermos alavancar com eles as reformas e os investimentos que precisamos de fazer. E a Presidente da Comissão Europeia, que esteve cá esta semana, saudou a presidência portuguesa ir colocar em destaque o pilar social da União. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a União Europeia... Quer dizer que já teremos os problemas económicos... Não. Resolvidos. Nós temos 5 prioridades para o programa da nossa presidência. Assegurar a transição digital, assegurar a transição climática, assegurar a recuperação económica. Temos uma prioridade da Europa como ator global nas relações internacionais e temos a prioridade de reforçar o pilar social europeu. Estas prioridades estão ligadas. Aquilo que nos distingue como Europa é aquilo que nós chamamos o modelo social europeu ou a economia social de mercado. É nós acreditarmos e agirmos em conformidade que quanto mais forte for a qualificação das pessoas, quanto mais forte for a educação das pessoas, quanto mais vibrante for o sistema de inovação e de investigação científica, de ciência e tecnologia, quanto mais forte for a estrutura da proteção social, mais fortes somos nós economicamente, mais forte é a economia europeia. A transição digital não é para diminuir o número de trabalhadoras, não é para provocar despedimentos. A transição climática não é para ameaçar o potencial industrial da Europa. Pelo contrário, a transição digital e a transição climática são eixos fundamentais do desenvolvimento económico da Europa, da transformação económica da Europa. Sr. Ministro, indo à política interna, eu, como Ministro dos Estrangeiros, estou praticamente, não digo proibido, mas coagido. Mas dentro da sua liberdade. Ministro de Estado e número 2 do Governo. Não, já não sou. É o 3. Portanto, acabou a entrevista ao Ministro dos Estrangeiros e agora vão passar a entrevistar o cidadão Augusto Santos. Não deixa de ser Ministro não está aqui como cidadão. Este governo escolheu a esquerda para governar, embora sem acordos formais. Agora, sabendo o que sabe hoje com a pandemia, preferia ter a segurança desses acordos? A ideia de que nós podemos reescrever a história é uma ideia um pouco ingênua, sobretudo para quem, como eu, é historiador de formação inicial. Nós fizemos um caminho com os parceiros parlamentares ao longo dos 4 anos, entre 2015 e 2019. Em 2019, o Partido Comunista Português comunicou-nos que não queria fazer acordo escrito e, por razões que me parecem de pura lógica política, entendeu-se que nessa impossibilidade não fazia sentido fazer um acordo político escrito só com um dos parceiros.
Como sabe também, as condições à partida colocadas por esse Faz parceiro parte da história. não eram aceitáveis para um governo de centro-esquerda comprometido com a Europa, como é o governo do Partido Socialista. Agora, houve desenvolvimentos. Se reparar, o Orçamento de Estado para 2020 foi aprovado, foi viabilizado com o concurso não só do PCP, do Bloco de Esquerda e do PEV, como do PAN e de uma das deputadas independentes. E vamos ver o que vai acontecer no orçamento para 2020. Mas o que é que deseja Mas agora? o nosso diálogo, a nossa interação com os parceiros parlamentares, que connosco fazem a maioria na Assembleia da República, é todos os dias. E está a decorrer. Mas o que eu lhe pergunto é, o que é que deseja? Um acordo para este orçamento de 2021 ou um acordo para a base para todos os orçamentos da legislatura? Porque se o Governo conseguir um acordo para este orçamento, se não fica na mesma a prazo, não é? E numa situação de mais fragilidade. E estamos a adiar a crise de que o Primeiro-Ministro tantas vezes fala ao longo das últimas 2 semanas. O Primeiro-Ministro já explicou com meridiana clareza que, dado o impacto da crise sanitária e as suas consequências económicas e sociais, o desejável seria um acordo para o resto da legislatura. Está confiante? Vamos ver. Agora está em causa. E nesse acordo para o resto da da legislatura já admitiria ser um acordo só com um dos parceiros? Há as razões que levaram a que não se fizesse acordo com esse parceiro, mantêm-se? As notícias que de vez em quando surgem, notícias com aspas, sobre um alegado distanciamento do PCP em relação a este arco de governação, ou de arco de apoio à governação, ou arco de diálogo privilegiado com a governação, são manifestamente exageradas. Não é Mark Twain que o diz, mas é o próprio PCP. Ainda ontem, ao fim da tarde, terça-feira ao fim da tarde, o secretário-geral do PCP foi muito claro nisso a dizer, estão a dizer que o PCP está fora da discussão do Orçamento de Estado. Isso é mentira. E eu corroboro, é mentira. Portanto, nós temos uma maioria na Assembleia da República, aliás, muito robusta, que cresceu com as últimas eleições, na qual o PS tem mais força, mas o conjunto dos partidos de esquerda, mais o PAN, tem também mais expressão. E é, naturalmente, com essa correlação de forças que nós trabalhamos, trabalharemos para o orçamento, já estamos a trabalhar para o orçamento para 2021. Mesmo sem um acordo para o resto da legislatura. Isso depois se verá. Eu hesito porque não tenho o conhecimento indispensável para poder para a minha resposta poder ser útil. Eu tenho outra dúvida. António Costa diz que haver uma crise política seria insano, disse isso no encontro com o Presidente da Comissão Europeia, mas que crise seria essa? Se o orçamento fosse aprovado, o que é que aconteceria? O governo demitia-se, se ele não fosse aprovado? Teríamos um governo de gestão mais um país em duodécimos? O que é que seria uma crise política para as pessoas perceberem? Estamos a falar de quê? Em primeiro lugar, estão-me a fazer a mim perguntas que são tipicamente dirigidas ao chefe de governo. Em segundo lugar, parece-me uma evidência que a não aprovação do Orçamento de Estado provocaria uma crise em Portugal. A minha obrigação como Ministro dos Estrangeiros é adicionar a todas as outras razões esta razão que me parece muito importante. Nós reconquistamos a credibilidade na Europa. Nós reconquistamos prestígio na Europa. Nós reconquistamos confiança da parte das instituições e dos parceiros europeus e esse foi um esforço muito grande de muita gente e é um capital que nós não devemos desbaratar a nenhum pretexto. Nós, no próximo semestre, assumiremos a presidência da União Europeia, do Conselho da União Europeia. Nós, no próximo semestre, estaremos já, aliás, no fim deste ano, e depois
no próximo semestre, nos próximos meses. Estaremos a discutir com a União Europeia o nosso plano de reformas e investimento e estaremos a discutir também o nosso orçamento, o nosso projeto de orçamento, a nossa proposta de lei de orçamento. E, portanto, eu, como Ministro dos Estrangeiros, sinto a obrigação de dizer muito humildemente a todos os agentes políticos em Portugal que, se há altura que não recomenda nenhuma espécie de instabilidade política, é esta. Porque tudo isto se faz num quadro de grande pressão sobre as finanças públicas e de grande necessidade de recuperar economicamente Então, e recuperar socialmente tão depressa quanto pudermos. o que está a dizer é que um percalço neste percurso, um eventual chumbo do Orçamento de Estado, pode desbaratar este trabalho de anos deste governo e este momento em concreto que estamos a viver. Pelo menos seria uma pressão no sentido de desbaratar. Claro que eu próprio e muitos outros tentaríamos fazer tudo o que pudermos para evitar esse desbaratar, mas o nosso trabalho seria mais E difícil. quando faz esse apelo a todas as forças políticas para que não seja desbaratado o trabalho, esse apelo inclui o PSD. No sentido em que todos os partidos, estejam no governo ou na oposição, defendem os seus programas, defendem os seus interesses, mas têm em conta o interesse nacional, sim. Agora, não peço ao PSD, que é o partido líder da oposição, que agora deixe a oposição. Não é não é disso que se trata. Agora, o Dr. Rui Rio compreende muito bem também o cenário europeu e sabe que em matéria europeia nós temos posições muito próximas, os dois Mais grandes próximas do que os parceiros partidos. de esquerda. Portanto, eu diria que a nossa responsabilidade do Governo é apresentar uma boa proposta de Orçamento de Estado e a responsabilidade do Parlamento é analisar essa resposta com o cuidado indispensável, mas tendo também em conta a situação que vivemos. Agora, as vossas perguntas estão-me a obrigar a dramatizar numa área em que eu acho que a dramatização não faz sentido. Porque do que nós já sabemos do que vai ser a proposta de Orçamento de Estado, do que nós já sabemos dos compromissos que o Governo assume, nós vamos enfrentar esta crise sem recorrer a nenhum dos instrumentos de austeridade propriamente dita, isto é, nós vamos enfrentar esta crise continuando a aumentar o salário mínimo, criando uma nova prestação social para resolver o problema específico daqueles que, por exemplo, por serem trabalhadores independentes ou intermitentes, estão hoje mal protegidos na estrutura de prestações existentes. Nós vamos enfrentar esta crise investindo fortemente no Serviço Nacional de Saúde. Nós vamos enfrentar esta crise aumentando o investimento público. Nós vamos enfrentar esta crise mobilizando um conjunto de fundos que o país nunca teve. E, portanto, nós vamos avançar. Então não faz sentido falar em crise política. Estamos só num processo normal de negociação. Que vai avançar vai ser reprovado na Assembleia da República. Não me acredito. Não sei, eu tenho dúvidas porque ontem ouvi o Primeiro-Ministro falar numa crise insana, por isso é que estou a fazer... E o Presidente da República também fala quase todos os dias numa possibilidade de crise política. Devo alertar as senhoras para que estão a ir por um caminho muito estreito, porque o caminho de tentar encontrar dissonâncias entre o que eu digo, o que diz o Presidente da República e o que diz o Primeiro-Ministro é um caminho... que não vale a pena. Vale Mas mesmo assim tenho aqui uma dúvida. Então, quer dizer, a seu ver também não faz sentido nenhum o PSD viabilizar o orçamento, porque não vai ser necessário, porque ele vai ser viabilizado à esquerda, era isso que estava a dizer, não é? Não, o que eu estou a tentar sugerir é que não estão a entrevistar o Ministro das Finanças. Portanto, o que eu posso dizer é isto. Do meu ponto de vista, com as minhas responsabilidades atuais, sinto a obrigação de dizer que nós temos um caderno de encargos na frente europeia tal, quer na nossa responsabilidade como presidência,
quer nas negociações, sempre muito complexas, que vamos ter em redor do nosso plano de recuperação e resiliência. Portanto, vivemos uma circunstância tal que eu diria seria a última que recomendaria uma crise. E, mais uma vez, não vejo substantivamente nenhuma razão para essa crise, porque, como muito bem diz o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, que usa o falar simples, que é tão bonito na língua portuguesa, Roma e Pavia não se fizeram num dia, e o que interessa saber é se nós temos progressos ou se temos retrocessos. Eu não consigo ver nenhum retrocesso em perspectiva do ponto de vista das políticas públicas. Portanto, vamos negociar, claro, as negociações são complexas e difíceis, todas são, mas havemos de chegar a uma solução e a um orçamento que o país merece e de que o país carece. Estamos também a entrar em fase de eleições presidenciais e ontem o Sr. Ministro de Estado disse que acha que o PS não deve apoiar a candidatura. O Ministro de Estado não. Aliás, a senhora que me estava a entrevistar assumiu ficar com a culpa, porque eu disse, vamos já criticar por estar aqui a falar de presidenciais estando aqui como Ministro. E ela disse que assumia essa culpa, portanto, faz favor, liga à sua colega da TV. Mas disse que acha que o PS não deve apoiar a candidatura de Ana Gomes. E disse outra coisa mais conceptual, por assim dizer, que é que acha que os extremismos não devem ser combatidos com extremismo. Referia-se a Ana Gomes quando falava em extremismos ou a algum dos outros candidatos? Como bem disse, era um alerta conceptual geral. Mas dirigido a quem? Não percebi. A vantagem das afirmações abstratas é que elas circulam numa camada acima de nós e cada um de nós usa-as ou não consoante a sua preferência. Mas acha que há extremismos à esquerda? Está a haver? Acho que há extremismos na vida política, então não há. Há certamente. Polarizações é uma expressão um pouco mais sofisticada que eu também usei. O que eu digo é que nós já temos bem presente no debate político português um extremismo que põe como Refere-se ao Chega de André Ventura. Põe como objetivo mesmo mudar o regime e mudar o regime num sentido não democrático e trazer para Portugal discussões que Portugal nunca teve e que, na minha opinião, Portugal não quer ter. Discussões até moralmente repugnantes. Sim. E, portanto, o que eu digo é que esse não se responde com o extremismo deve ser combatido com a força da moderação. Deve ser o país inteiro, todos aqueles que se revêem no regime democrático em Portugal, todos aqueles que se revêem no lastro humanista que caracteriza a nossa história e a nossa cultura, todos que se revêem no espírito de abertura e de relacionamento bom com os outros que caracteriza a nossa maneira de ser, todos esses, e não apenas o outro polo, devem reduzir esse extremismo à expressão residual que ele tem e deve ter. E é nesse sentido que eu digo, portanto, não se trata de uma polarização, de combater uma polarização com outra polarização. Eu espero que surja uma candidatura suficientemente abrangente para que a grande maioria do eleitorado português nela se reveja. Do atual Presidente, a recandidatura do atual Presidente. Vamos ver. O PS vai discutir as eleições presidenciais no dia 24 de outubro, podendo fazê-lo sem ainda ser certa formal a recandidatura do atual Presidente. Esta será pode ser a quarta eleição presidencial em que o PS não tem um candidato seu potencialmente vencedor. Acha que isto é normal num partido com a dimensão do PS? O Partido Socialista apoiou o Presidente Yanes, quer na sua eleição, quer na sua reeleição. Depois, o fundador do Partido Socialista, o Dr. Mário Soares, foi o Presidente a seguir. Depois foi o Dr. Jorge Sampaio. E depois o Dr. Mário Soares, que teve o apoio do Partido Socialista, perdeu a eleição para o professor Cavaco Silva, que foi presidente durante 10 anos.
O professor Marcelo Rebelo de Sousa ganhou as eleições, numa altura em que na área da esquerda democrática surgiram vários candidatos, na área E em do que o PS, PS dois candidatos. não apoiou Eu formalmente apoiei nenhum. o professor Sampaio da Nova, outros camaradas meus apoiaram a doutora Maria de Belém Roseira. O professor Marcelo Rebelo de Sousa ganhou confortavelmente as eleições na primeira volta e realizou um primeiro mandato que, na minha opinião, é um modelo de equilíbrio. E que foi muito importante este equilíbrio entre uma Assembleia da República de maioria de esquerda, um governo de centro-esquerda claramente europeísta e que desde a primeira até a última hora disse: para nós a integração europeia é sagrada e nós cumpriremos as regras que essa integração determina. Foi, portanto, muito importante o equilíbrio entre estes dois elementos do sistema político e um Presidente da República que vinha, como ele próprio diz, da esquerda da direita. E eu acho que o país lucrou imenso com isso. E, portanto, deve manter-se esse equilíbrio. Não sei. O que eu acho é que o Partido Socialista, quando for a altura de decidir, deve ter esse elemento em conta, juntamente com outros, mas não me vão obrigar a repetir. Deixe-me só perguntar então, a doutora Ana Gomes representa a moderação ou não? A seu ver, não representa a moderação no debate? Há pouco falava de extremismos e moderação, para perceber isso. Repare neste ponto. Nós temos neste momento candidaturas apresentadas, iremos ter, espero, outras candidaturas. E logo veremos qual é a candidatura que melhor protagoniza esta concepção de um presidente que é árbitro, que é a representação de todos, que é uma voz avisada e serena no sistema político português, como tem sido a grande maioria dos presidentes que a República Portuguesa já teve, e veremos então que escolha que haveremos de fazer, ou como partido, ou cada um de nós. Não quer Agora, explicar se entende que a doutora Ana Gomes é populista, radical e não moderada? Sou o primeiro a aceitar e a compreender que os membros do governo devem ser contidos nesta matéria, e ainda muito mais o Ministro dos Estrangeiros, que trabalha quase diariamente, para além de Primeiro-Ministro, mas trabalha muito regularmente com o Presidente da República. Sim, a articulação deve ser feita com o Presidente da República. Mas como as senhoras só há 20 minutos ou há 15 minutos que não fazem perguntas sobre outra... Ana Gomes. Mas vamos voltar. Até estamos a perguntar sobre uma diplomata. Mas voltando à matéria de negócios estrangeiros, ao fato de Ministro dos Negócios Estrangeiros, a escolha de Durão Barroso para a Aliança Global para as Vacinas, um organismo internacional que é uma espécie de PPP das vacinas mundiais e que tem uma especial importância nesta conjuntura, também foi uma vitória da diplomacia portuguesa ou é algo em que a diplomacia portuguesa não se envolveu? Não é uma vitória da diplomacia portuguesa no sentido em que não foi uma campanha dirigida pela diplomacia portuguesa, mas é uma vitória de Portugal que o Ministro dos Estrangeiros saudou imediatamente. Não sei se tem o hábito de seguir o meu Twitter, se tem, verificará que ontem, ao fim da tarde, foi colocado um tweet a saudar a nomeação do português José Manuel Durão Barroso como Presidente da Aliança Global das Vacinas. E a reeleição de António Guterres para a ONU, essa sim é uma missão da diplomacia portuguesa e está garantida? Também não no sentido em que o foi a eleição, porque o engenheiro António Guterres foi proposto pelo governo português. E a reeleição, o método é outro. E evidentemente que a eleição, eu costumo dizer, em 90% pelo menos, deve-se aos méritos dele, e à experiência e ao currículo dele, e os 10% restantes, eu diria que a diplomacia portuguesa tem a larga fatia. Neste caso, o secretário-geral está em funções, o secretário-geral ainda não disse, na minha opinião, bem, ainda é cedo para o dizer se é ou não recandidato, e se for recandidato, evidentemente que o registro do processo de decisão será diferente.
Mas ainda nem sequer está E, portanto, não inteiramente envolve estabilizado. tanto o trabalho diplomático português, é isso? Se a sua pergunta é: Portugal fará tudo o que estiver ao seu alcance para contribuir para a reeleição de António Guterres, assim ele se candidate, a minha resposta é sim, com vários pontos de exclamação à frente. Para terminar, o que é que a diplomacia portuguesa está a fazer e como é que está a acompanhar a situação de Cabo Delgado, onde os portugueses, uma zona de Moçambique que está a ser alvo de ataques extremistas e onde existem várias empresas portuguesas e portugueses a residir? Sim, no plano consular, nós procedemos ao levantamento de todas as situações de portugueses no norte de Moçambique. Digamos que refrescamos os contactos deles com o nosso consulado, que é o Consulado da Beira, para que, em caso de alguma emergência, ser rápido ativar os mecanismos de que dispomos. Do ponto de vista do nosso trabalho com Moçambique, nós temos tido um contacto próximo com as autoridades moçambicanas no respeito escrupuloso pela soberania de Moçambique. E, portanto, evidentemente que eu falo com a minha colega, os ministros da Defesa também contactam. Nós temos uma cooperação na área da defesa muito importante com Moçambique. E pode ser reforçado E agora há um novo elemento que é um elemento determinante, que é, há coisa de uma semana, 15 dias, a ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros dirigiu um pedido à União Europeia para apoio em domínios como a formação militar e das forças de segurança, na luta contra a insurgência, o terrorismo, como quiser dizer, no apoio humanitário às populações e em termos de logística, de apoio logístico. E, desde então, que nós, no plano europeu, estamos a estudar as modalidades de que pode ser esse apoio. E esse apoio, então, seria sempre de Portugal inserido numa força europeia e não Portugal sozinho, é isso? Repara, eu diria que uma resposta europeia seria mais poderosa, teria maior alcance, teria maior capacidade e seria também mais abrangente. E encara esse pedido de Moçambique à União Europeia como um sinal positivo, ou seja, sendo um pedido de ajuda, é algo que pode fazer com que a situação de Cabo Delgado se venha a resolver, porque a sensação é que muitas vezes quase que só ouvimos falar de Cabo Delgado porque o Bispo de Pemba vai fazendo alertas sucessivos e não é um assunto que para que o mundo olhe com preocupação, se calhar também pela conjuntura que vivemos. E, nesse sentido, esse pedido de Moçambique pode ajudar a resolver? Seria um erro pensar que nós estamos perante um problema de Moçambique, um problema localizado no norte de Moçambique. Evidentemente que a nós, portugueses, diz muito o facto de serem em Moçambique. Evidentemente que para os moçambicanos é um problema de Moçambique, e um problema muito sério, mas se nós olharmos do ponto de vista internacional e europeu, nós não podemos deixar que a África Oriental se torne um território de influência, de trânsito, de ação de redes terroristas, porque isso coloca uma ameaça à segurança internacional muito grande. E, portanto, não é só com Moçambique que eu discuto a questão do terrorismo na África Oriental. Por exemplo, ano passado, quando estive no Quênia, e esse foi um tema. Ano passado, quando estive na África do Sul, esse foi um tema. Já não sei se foi há 4 ou há 5 anos que estive na Etiópia e no Egito. Essas preocupações são grandes. Nós não podemos deixar que... Não podemos pensar não está que sozinho a Síria... ou o Iraque, na Síria e no Iraque, o Daesh foi derrotado, que há muito tempo
que não falamos na Al-Qaeda referida diretamente aos nossos interesses, mas não podemos pensar que essas ameaças, essas redes, essas organizações cujo objetivo é mesmo destruir o nosso modo de vida, desapareceram por encanto. E, portanto, devemos estar muito atentos, cooperando com os países africanos, neste caso, e com outros, e procurando respostas concertadas, no nosso caso, à escala europeia. Quando diz que é desejável essa resposta à escala europeia, quer dizer que, se não for possível, Portugal agirá para ajudar Moçambique? Já me deve ter feito suficiente número de entrevistas para saber que eu não gosto de perguntas que começam por se. Porque eu quando diz é só para perceber. Eu agora não sou especialista em cenarizações, eu estou especialista em. Valha-me Deus. Estou envolvido na ação, na realização. O empenho e, portanto, de Portugal. Até onde é que vai a vontade de ajudar Portugal? O empenho de Portugal é que haja uma resposta positiva e tempestiva ao apoio solicitado por Moçambique, nos termos em que Moçambique solicita. Moçambique é um Estado soberano. Uhum. Moçambique é quem melhor compreende o que se passa e o que se pode fazer. E, portanto, nós devemos atender com muito cuidado aos pedidos formulados, às propostas formuladas por Moçambique, e no âmbito da União Europeia nós temos mecanismos poderosos de apoio. E quando fala das várias ocasiões em que já falou da situação de Moçambique em fóruns internacionais, da África Oriental, o que está a dizer é que Moçambique não está a ser deixado sozinho com aquele problema. Há consciência de que aquele é um problema que não é um problema localizado no Moçambique? Sim. Ou melhor, estou a dizer que essa consciência é absolutamente indispensável. Ou seja, ainda não existe, mas é indispensável que exista. Ao nível que eu creio que é importante que exista, eu diria que ainda não existe. Mas vai crescendo essa consciência. Muito obrigada, Sr. Ministro. É sempre um gosto tê-lo cá. Nós voltamos para a semana com outro convidado.